Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Saiba em detalhes o que acontecerá no capítulo da sua novela preferida. Mas antes eu peço a você, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Verônica diz a Natália que daquela vez que estava em sua cama e inventou que estava doente, Adriano estava escondido dentro do guarda-roupa. Natália fica surpresa. Cínico, Adriano diz a Verônica que se arrepende por ter deixado se envolver por uma maldita víbora como ela. Debochada, Verônica diz a Natália que no dia em que apresentou Adriano para ela, ele estava fugindo porque o pai dele havia cometido uma fraude em outra cidade. Verônica diz que Adriano desabafou que não sentia paixão ao lado dela e por isso ele propôs que os dois fossem amantes. Verônica diz que se Natália perdoar aquele rato, não terá dúvidas de que ela é uma estúpida. Natália garante que não vai perdoar Adriano e ele diz a ela que mesmo que lhe custe uma vida, vai lutar pelo seu perdão porque ela é uma mulher maravilhosa e não uma maldita como a Verônica. Depois de ouvir isso, Verônica desliga o telefone. Omar chega e pergunta o que Verônica está fazendo com o telefone dele. Adriano jura para Natália que não fazia ideia de que Verônica iria atender a ligação e que foi o filho de Patrícia que lhe passou o número de Omar, depois de ter o pegado com Salma. Natália diz a Adriano que está farta de que Verônica continue em sua vida e exige que ele coloque a amante em seu lugar. Natália diz que aquela ligação fez ela lembrar de que por nenhum motivo deve confiar nele. Verônica diz a Omar que Adriano Cantur ligou para reclamar pela forma como ele cancelou o casamento. Omar está decidido a retornar a ligação de Adriano e diz a Verônica que não se importa de acabar na prisão desde que ele veja Andréia. Ao ficar sozinha, Verônica liga para Elias, avisa que Adriano conseguiu o número de Omar e diz que não sabe o que ele quer. Adriano diz a Natália que ela está se deixando envenenar por Verônica. Natália diz a Adriano, não, eu já estava convencida antes de escutá-la, nada mudou. Minhas filhas sim precisam do seu pai, mas eu não preciso de você, não te quero em minha vida, porque você é um mentiroso. Vicente conversa com Fernanda sobre a sua briga com Natália. Fernando recrimina pela forma como ele julgou a sua amiga e pede para ele reconhecer que a decepcionou e enfrentar as consequências. Vicente se sente cada vez mais arrependido pelo modo tão grosseiro como tratou Natália e pede a ajuda de Fernanda para se reconciliar com ela. Fernanda diz que vai conversar com Natália, mas não pode prometer nada e que foi ele quem não conseguiu enxergar o tesouro que a vida colocou na sua frente. Regina diz à mãe que está começando a estudar sobre instituições de mulheres que foram vítimas de violência e que teve essa ideia depois do que aconteceu com Olga. Natália fica surpresa ao saber do que aconteceu com Olga. Olga diz a Sol que precisa de Vicente, precisa dos cuidados dele, que ele a abrace e a proteja. Margot diz a Zezé que Deus a perdoe, mas ela não acredita em nada do que aconteceu com Olga. Ela diz que se preocupa que Olga se aproveite da culpa que Vicente está sentindo. Natália vai falar com Olga e se surpreende ao ver o seu estado. Olga pergunta se Natália está ali para debochar dela. Natália diz a Olga que está ali para lhe dar o seu apoio e que nunca teve a intenção de ser sua inimiga. Olga aproveita para jogar a culpa em Natália também. Olga diz que Vicente estava muito preocupado com ela, então ela o acompanhou e quando chegaram naquele lugar, se deram conta de que ela não estava lá. Olga diz a Natália que depois que Vicente descobriu que ela saiu às escondidas com o marido, ele ficou furioso e a beijou com muito desespero. Olga diz que Vicente a beijou não por amor, mas sim para se vingar dela, somente a usando, e ele até propôs que fossem a um motel, mas ela recusou. Sem um pingo de vergonha na cara, Olga diz a Natália que Vicente ficou furioso porque ela o rejeitou e foi embora deixando sozinha. Omar liga para Adriano. Natália diz a Olga que lamenta de verdade a sua situação. Olga chama a Natália de hipócrita e diz que não deseja aquilo nem mesmo para ela que tanto lhes fez mal. Natália pergunta o que pode fazer por ela. Olga diz que quer que ela renuncie ao amor de Vicente e implora para que o deixe para ela. Adriano pergunta para Omar por que Verônica atendeu o seu celular. Omar diz que o pai pediu para Verônica ir para Londres para controlá-lo. Adriano diz a Omar que há algo muito importante que ele precisa saber.
Nesse momento, Elias entra no escritório. Adriano disfarça, diz ao Mar que depois liga e desliga o telefone. Elias diz a Adriano que já tem o espião perfeito. É um imbecil que ele poderá manipular como quiser e revela que é o Mário Rivas. Olga diz a Natália que só se sente protegida com Vicente e em seus braços sente que terá mais uma oportunidade. Natália diz que Olga está muito alterada e não sabe o que está dizendo. Olga diz que sabe sim, que Natália já tem uma família, já ela não tem nada e nem ninguém. Natália diz que Olga não pode usar aquela situação para comprometer Vicente. Vicente chega nesse instante e Olga, se vitimizando, diz: Vicente, não volte a me deixar sozinha, por favor. Diz para Natália, diz o que você me prometeu. Conta para ela, Vicente. Elias mostra para Adriano que descobriu que a herança de Natália está investida e já está em 20 milhões. Elias diz a Adriano que agora está claro porque ele está se fazendo de marido arrependido e quer a todo custo recuperar a confiança de Natália. Natália diz a Vicente que vai deixá-lo sozinho com Olga e se retira. Olga diz a Vicente que aquela mulher só estava ali para debochar dela. Vicente diz que talvez ela tenha interpretado Natália mal. Olga diz que se sente muito sozinha ali, que tem pesadelos e muito medo. Olga diz a Vicente que somente com ele se sente em paz e pede para morar na casa dele. Elias diz a Adriano que o que ele fez com o dinheiro de Natália se chama roubo, abuso de confiança e infidelidade financeira. Elias diz que se Natália descobrir isso, vai dar um chute na bunda de Adriano e ficar com o que é seu por direito. Elias quer uma porcentagem do dinheiro, mas Adriano garante que todo aquele dinheiro será dele, mesmo que tenha que implorar o quanto for para que Natália acredite nele. Sol diz a Teresa que Gustavo não quer ter um filho com ela e disse que ela está muito velha para engravidar. Teresa tenta apoiar Sol. Natália e Vicente vão com Benjamin para a terapia ao ar livre. Eles dão uma bola de futebol para ele, mas nesse momento, Benjamin se recorda do dia em que assassinaram sua mãe, em que ele estava com uma bola, a joga para longe e chora nos braços do pai. Natália e Vicente tentam acalmá-lo. A terapeuta orienta Natália e a chama para jogar futebol. Logo Vicente se aproxima delas e Natália e ele começam a brincar. Natália faz um gol e Benjamin comemora. Teresa diz a Sol que ela não pode se separar de Gustavo por causa de um mal-entendido e que um amor como o deles merece uma segunda oportunidade. Constanza chega no salão, escuta o que a mãe diz para a Sol e a chama de traidora. Constanza diz que a mãe não estava ao seu lado quando ela se separou de Gustavo, mas a encontrou consolando a cabeleireira. Durante a brincadeira, Vicente e Natália caem e quase se beijam. Natália se levanta, vai até Benjamin e pede a sua ajuda porque o pai dele está ganhando. Constanza diz à mãe que aquilo é o cúmulo, pois ela está a favor de uma rameira e contra sua própria filha. Teresa diz para a Constanza não insultar Soledade, porque ela não teve culpa do seu casamento ter fracassado. Vicente, Natália, a terapeuta, conseguem animar Benjamin a participar da brincadeira. Benjamin se levanta, chuta a bola para Natália, que faz mais um gol, e todos eles comemoram muito felizes.